Por que a Alemanha deve se tornar uma potência nuclear? Em julho deste ano, em meio a uma reunião em Bruxelas, na Bélgica, Trump criticou mais uma vez a Alemanha, afirmando ser prisioneira energética da Rússia e os Estados Unidos não devem mais protegê-la. A crítica que a Alemanha é prisioneira da Rússia é devido à dependência energética e consumo de gás. Com isso, Trump acende o alerta da Alemanha, um país parceiro da OTAN. Na ocasião, em resposta a Trump, Angela Merkel, chanceler alemã, disse que o país toma decisões e adota políticas de maneira independente. Segundo o site The National Interest, Trump está atropelando os valores e interesses ocidentais e, ao fazê-lo, está jogando fora o papel dos Estados Unidos como o principal poder do Ocidente, está se envolvendo com ditadores e desperdiçando a reputação da América como uma potência global responsável, e isso acaba enfraquecendo as influências no Ocidente, que são cruciais. Esta rápida mudança na política externa americana está atingindo duramente os aliados, especialmente a Alemanha. A política da Alemanha explica por que muitos alemães ainda parecem estar em choque. Sem surpresa, as incessantes degradações de Trump e a constante discursão da Alemanha levaram uma reação de raiva correspondente. Talvez hoje tenha a duvidosa honra de ser o inimigo número 1 de Trump. A Alemanha sabe que precisa muito mais dos Estados Unidos que estes dela. Por isso, a cautela dos debates sempre esteve presente, mas o que ninguém vem se dando conta é a evolução da construção de uma nova estratégia política dos germanos. De fato, algumas críticas de Trump são aceitáveis, como por exemplo, na Alemanha, nada voa, nada flutua e nada acontece nas Forças Armadas alemãs. As Forças Armadas parecem incapazes de defender o país e as reformas permanecem indiferentes. No entanto, ao mesmo tempo, as elites políticas da Alemanha não apenas se contentam em trabalhar pela não proliferação nuclear, mas enfaticamente apoiam a retirada das armas nucleares dos Estados Unidos do território alemão e fomentam a campanha do Global Zero, um grupo internacional não partidário de 300 líderes mundiais que se dedicam a conseguir a eliminação de armas nucleares do planeta. Certamente, uma decisão como essa é um dedo na ferida dos americanos, não só por uma nação aliada contra uma defesa nuclear, mas na perda de um local estratégico contra as nações do leste europeu e asiático. Merkel vem agindo com cordialidade e às vezes se acovardando, implicando no índice de aprovação popular de seu governo. Pesquisas recentes mostraram que 78% dos alemães estão insatisfeitos com o seu governo, principalmente após o conflito com o ministro do Interior, Horst Seehofer, que é a favor de barrar refugiados nas fronteiras da Alemanha. Logo, Berlim precisa agir e alterar suas políticas de segurança. De início, os gastos insuficientes de defesa da Alemanha devem ser aumentados rápidos e substancialmente, melhorar a qualidade de suas forças armadas e, se necessário, modernizá-las. Como o novo inimigo do presidente Trump, não pode mais contar com o apoio dos Estados Unidos. Assim, em caso de crise grave, a Alemanha estaria indefesa e, pela primeira vez desde 1949, a República Federal da Alemanha não tem a proteção do escudo nuclear dos Estados Unidos. Como substituto de uma garantia nuclear americana, surgem algumas ilusões germânicas, como por exemplo uma força nuclear europeia está sendo discutida em Berlim, ou uma cooperação com a França e Grã-Bretanha. Particularmente, nem a França nem a Grã-Bretanha estão inclinadas a garantir a segurança da Alemanha com os seus respectivos arsenais nucleares. Assim, a medida mais certa e que ninguém na Alemanha quer reconhecer é a Alemanha como uma potência nuclear. À luz da controversa transição energética da Alemanha, a eliminação da energia nuclear e a suspensão do serviço militar obrigatório também devem ser revistos, até porque foi anunciado que estrangeiros poderiam ser recrutados para as Forças Armadas devido à falta de candidatos voluntários.
Ambas as decisões enfraqueceram permanentemente a moral, a ancoragem da sociedade e a capacidade de defesa das forças armadas, bem como enfraqueceram o papel da Alemanha como uma potência nuclear civil. Em resumo, a previsível perda da dissuasão nuclear dos Estados Unidos, a falta de um dissuador nuclear europeu, a erosão de instituições ocidentais como a OTAN e a União Europeia, bem como a inadequada cultura de defesa da Alemanha, exige uma reavaliação completa da política de defesa do país. A Alemanha, como potência nuclear democrática, fortaleceria a segurança do Ocidente. Essas questões devem ser discutidas sem histeria, não há necessidade de alarmismo. Em vez disso, o debate deve se concentrar em como garantir a segurança de longo prazo da Alemanha em um mundo cada vez mais confuso, considerando o aumento geral do egoísmo nacional. Um país como a Alemanha deve buscar sua própria segurança. Idealmente, todo agressor em potencial deve ser dissuadido pela energia nuclear. Se as crises dos últimos anos nos ensinaram uma coisa, é que o impossível pode se tornar uma realidade muito rapidamente. As autoridades e as mudanças estruturais nos Estados Unidos e no mundo estão forçando a Alemanha a fazer escolhas difíceis, das quais os tomadores de decisão no governo e na sociedade não podem mais encolher. A nuclearização do século XXI está ameaçando tornar a Alemanha indefesa. Em vez de se engajar no desarmamento, o mundo está ameaçado pela proliferação de ditaduras nucleares baseadas no modelo da Coreia do Norte. Assim, a Alemanha deve armar-se contra essa ameaça.